A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui estamos mais um dia na presença do Deus vivo, para nós meditar na palavra do Senhor. Louvamos o nosso Deus, porque mais um dia Ele nos permitiu nos acordar com vida, com saúde, para que nós possamos viver mais um dia agradável na presença do Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que nesse dia toda cilada, toda armadilha, tudo aquilo que o inimigo, Satanás, tem armado contra nossas vidas nesse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo nós ordenamos, porque há todo o poder e toda a autoridade no nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda seta, toda armadilha, todo projeto do diabo contra as nossas vidas, em nome de Jesus, caiam por terra. Em nome de Jesus, sejam destruídos todo o mal. E que esse dia, em nome de Jesus, seja de bênção e de vitórias. Amém. Irmãos e irmãs, eu peço a vocês que ainda não são inscritos no meu canal, que vocês se inscrevam no meu canal e ajudem a compartilhar os vídeos, as orações, a palavra do Senhor Deus que eu tenho colocado aqui no meu canal todos os dias. Compartilhe, amados irmãos, em grupos, compartilhe com amigos, com famílias, para que nós juntos possamos fazer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo crescer cada dia mais. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, nós sabemos, nós que conhecemos nosso Deus, sabemos que Ele é um Deus que salva, que restaura, que cura e que transforma. Nós devemos falar desse Deus ao mundo todo, para que pessoas que ainda não conhecem esse Deus passem a conhecer e ser abençoado também, e assim nós possamos alcançar muitas almas que estão nos caminhos errados, para se voltar ao caminho certo que agrada ao Senhor Deus e assim lutar pela sua salvação. Louvado e adorado, bendito seja o nome do nosso Deus. Devemos todos os dias, amados irmãos, tirar ao menos uns minutos para adorar e para glorificar o nosso Deus. Ao menos alguns minutos do dia, todos os dias nós temos que tirar para meditar na palavra do Senhor Deus, para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do nosso Deus diz que Ele nos criou para o próprio bem dEle. Então, uma pessoa que vive só para se agradar a si mesma e ao mundo e não agrada a Deus, ela está pecando. Ela está, vamos dizer, cuspindo no prato que comeu, como diz o ditado aí fora. Porque o Senhor nos criou para o bem dele. E aí a pessoa se volta contra Deus. Ela está vivendo ao contrário da vontade de Deus. Se Deus nos criou para o próprio bem dele, então é para que nós fazemos coisas que agradam a ele. E nós devemos se sentir feliz, alegre e amado, porque o Senhor nosso Deus nos ama muito. Ele nos ama mais do que um pai e uma mãe amam um filho. E nós nem somos dignos desse amor, porque muitas das vezes todos nós somos injustos para com o nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus trouxe ao meu coração uma palavra para nós meditar nesse dia, que ela fica no livro de Daniel 9, 20. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saí à ordem e vim para te declarar. Porém, porque és muito amado, toma, pois, bem o sentido da palavra e estende a tua visão. Amado irmão, nós conhecemos a palavra, a história de Daniel.
Daniel era um servo, um varão, um jovem que adorava a Deus, servia a Deus acima de todas as coisas. Porquanto nós sabemos que houve uma lei decretada por um rei que adorasse somente o rei e não pedisse nada a um outro Deus, não se curvasse diante de um outro Deus além desse rei. E se assim acontecesse, essa pessoa era jogada na cova dos leões e os leões então o devoravam. Sabemos que Daniel, mesmo com esse decreto, mesmo com esta ordem, Daniel não temeu ao rei e a ninguém e continuou a pedir e a suplicar ao Deus do céu, continua a adorar ao Deus do céu. E vemos que Deus não o livrou da cova dos leões, ele foi lançado, porque Deus queria mostrar a todos, e a todos nós que hoje vivemos, que mesmo na cova dos leões, os leões não fariam mal a Daniel, porque Deus estaria com ele na cova, e esteve. Mas sabemos, amados irmãos, que Daniel aplicou um propósito de 21 dias de orações, pedindo pelo seu povo que estava sendo escravizado e que existiam leis que oprimiam o povo de Deus. E Daniel era como fosse um pastor que cuidava do povo. E Daniel se pôs em oração, pedindo a Deus que pelejasse pelo povo. E Daniel se pôs a orar por 21 dias. 3 vezes ao dia ele orava. E em um dia na tarde, na oração da tarde, diz a oração de sacrifício, porque pensamos nós que assim como hoje, muitas das vezes é sacrificoso nós tirar horário para orar durante o dia. Para Daniel não era diferente, pois diz na hora do sacrifício, era a hora sacrificosa para ele orar. E ele estava em oração, nesse propósito, e o anjo veio explicar para Daniel, o anjo veio explicar para ele, que desde o princípio que ele pôs o coração em oração, desde o princípio que ele se colocou em oração por aquela causa, por aquele objetivo, o anjo já saiu segundo a ordem de Deus para entregar a vitória a Daniel. Porque todos nós conhecemos a história de Daniel. Ele orou por 21 dias e o anjo veio e contou a ele que, quando ele saiu já no início da oração de Daniel, no início do propósito, a mandado de Deus para abençoar Daniel, havia uma legiões de demônios nas alturas. Porque, amados irmãos, existem classes de demônios classificados em ordens. Existe um espírito chamado legiões, que são muitos. Legiões quer dizer muitos. Espíritos que atuam nos ares. Eles lutam contra as vidas espirituais, impedindo até mesmo a nossa oração de chegar até Deus. Por isso que há em nós como que nós seja santo diante de Deus. Se nós estiver santificado, vivendo de acordo com a vontade, a palavra de Deus, então nossas orações têm mais possibilidade de chegar até Deus. Também, amados irmãos, quando nós fazemos uma oração de coração, com sinceridade, não omitindo, não mentindo, não querendo enganar a Deus, a nossa oração chega mais rápido até o nosso Deus. Mas existe potestade de demônios que agem nos ares, impedindo a nossa oração de chegar até Deus, impedindo as bênçãos de Deus de chegar até nós e lutando pelas vidas espirituais. E esses espíritos estavam lutando contra o povo, porque eram os espíritos imundos, os demônios que colocavam nos corações dos reis, dos governantes, para fazerem leis que atingiam, que derrotavam, que lutavam contra o povo de Deus. Desde o princípio, Satanás luta contra o povo de Deus. E então Daniel se põe em oração contra as ordens malignas que favoreciam o mal contra o povo de Deus, e o anjo do Senhor, no início desse propósito, já se veio. Deus mandou o anjo vir trazer a vitória a Daniel. Portanto, os inimigos, os demônios, lutaram com o anjo lá nas alturas para impedir eles de trazer a vitória a Daniel. Sabemos, amados irmãos, que há anjos que lutam e pelejam em nosso favor todo dia e toda noite. Enquanto nós dormimos, amados irmãos, há anjos que nos guardam e lutam
em nosso favor. Porque se o anjo de Deus não pelejar e não guardar nós enquanto dormimos, Satanás nos engole vivo, diz a palavra de Deus. Então, amados irmãos, sabemos que quando nós colocamos no nosso coração um propósito, quando nós se ponhamos em oração a Deus por algo, Deus, ele já começa a se mover em nosso favor. Portanto, amados irmãos, às vezes nós dizemos, mas quantas campanhas que eu fiz, quantos propósitos, e Deus não me responde. Há muitas coisas envolvidas aqui na vida espiritual, amados irmãos. Primeiro, nós temos que estar buscando com sinceridade. Depois, nós temos que estar se santificando para que a nossa oração tenha mais força para chegar até Deus. E depois, sabemos que temos que estar insistindo, porque há demônios e castas imundas que lutam contra a nossa vida espiritual e até impedindo a nossa oração, o nosso clamor de chegar até Deus. Então, amados irmãos, há séries e séries de coisas, séries de regras a seguir. Mas Deus vence toda a potestade. Deus vence todo o principado. Não há demônio mais forte que Deus não vença. Não há espírito imundo que vença mais que Deus. Deus pode tudo. Mas nós temos que alcançar tudo de Deus conforme a nossa oração, a nossa petição, a nossa fé. Porque Deus é fiel, é verdadeiro. Deus não vai atender um sem fé se ele já instituiu pela Bíblia que é pela fé. Então nós temos que usar a fé. Nós temos que fazer votos com Deus. Nós temos que ter um propósito com Deus. Porque a palavra de Deus diz, está escrito, que aquele que tem propósito com Deus, Deus também tem um propósito com ele. Então, se nós fazemos campanhas de oração, pode ser na igreja, pode ser na casa, campanhas de jejum, nós temos que ser fiel nas campanhas que fazemos, cumpri-las até o fim. E todo aquele que propõe um propósito no coração para com Deus, Deus abençoa e tem um propósito também. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Se eu ligo hoje uma campanha de oração 3 vezes ao dia, eu ligo hoje, eu falo com Deus, essa campanha já está ligada no céu. E Satanás, amados irmãos, ele luta para que nós não cumpra com os propósitos que prometemos a Deus, porque é através de propósitos que nós somos fiel até o fim, nós alcançamos a vitória. Porque Daniel orou 21 dias. Satanás lutou 21 dias, mas ele não pôde impedir e Daniel alcançou a vitória. O anjo veio entregar a vitória a Daniel. Então, amados irmãos, através de Daniel nós aprendemos que, primeiro, nós temos que pôr no nosso coração um propósito e cumprir até o fim. Segundo, nós temos que orar, confiar e esperar em Deus, insistir, porque há espíritos que lutam contra a nossa vitória. Lutam para que os anjos não tragam a nossa vitória. Amados irmãos, o Senhor nos ensina que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que fazer propósitos. Nós temos que trabalhar, fazer agir a nossa fé em Deus. Deus está com os ouvidos atentos, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Então nós temos que pedir, porque a palavra de Deus diz, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achará. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que insistir naquilo que nós buscamos de Deus, perseverar em oração. Mas conforme eu já disse, eu volto a repetir, a nossa oração ela é ouvida quanto mais nós santificamos a Deus, quanto mais nós somos fiéis a Deus, e quanto mais fazemos votos e cumprimos, somos honestos. E nós temos que insistir na oração. Daniel foi insistente, mas nesse propósito que ele viveu de 21 dias, ele foi tão provado, ele foi tão tentado por Satanás, que ele foi jogado na cova dos leões. Então, quando nós colocamos no nosso coração um propósito com Deus, me perdoem, irmãos, aí pela tosse. Quando nós colocamos um propósito no nosso coração, prometemos algo para Deus, e que nós queremos algo de Deus alcançar, o inimigo vai lutar para que nós não seja fiel. Ele vai lutar para que nós não cumpra.
Ele vai colocar barreiras. Ele vai levantar pessoas, até mesmo da nossa casa, do nosso trabalho, para se levantar contra nós, para nós dizer palavras, para nós pensar coisas que entristecem a Deus. Por isso que nós temos que pôr no nosso coração, se nós queremos alcançar algo de Deus, nós vamos ter que lutar contra o inimigo, o adversário da nossa alma. Temos que estar vigilante, atento a todo momento. Porque o inimigo não quer que nós alcancemos a nossa vitória, não quer que nós estejamos bem com Deus, porque ele é inimigo de Deus e inimigo nosso. Ele quer fazer a nossa inimizade com Deus. Porque assim a pessoa não alcança a vitória, assim a pessoa não alcança a bênção, a pessoa desiste, a pessoa enfraquece na fé, a pessoa entristece a Deus. Esse é o objetivo do inimigo. Então, amados irmãos, o Senhor está nos ensinando hoje, vamos nos propor em oração. Vamos nos propor em propósitos com Deus. Vamos lutar pela nossa vida espiritual. Vamos lutar por aquilo que nós buscamos do Senhor, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Vamos buscar insistentemente em oração, não desistir. Vamos fazer propósito, cumprir, orar, buscar no Senhor. Se ainda nós fizemos uma campanha e não alcancemos a vitória, vamos fazer outra. Se ainda não alcancemos, vamos fazer outra, porque Deus está recolhendo todas as nossas orações, todo o nosso clamor, todo o nosso voto. A recompensa virá, amados irmãos, mas nós sabemos que nós estamos lutando, não contra a carne e o sangue, mas contra espíritos, potestades, espíritos imundos, que lutam contra a nossa vida, que lutam para nos enfraquecer na fé, para nos tirar o foco, que é o Senhor Deus. Mas Deus nos falou hoje, nos trouxe a lembrança, o servo dele, Daniel. Daniel lutou, insistiu, perseverou. Ele foi provado. Ele passou pela cova dos leões, ele foi tentado. E ele não blasfemou e ele não desistiu. E ele não disse que Deus não era Deus. Ele continuou insistente na oração, continuou insistente no seu propósito e Deus mandou o anjo entregar a vitória e explicar para Daniel o porquê. Porque Deus mandou o anjo dizer para Daniel que Daniel era um homem muito amado por Deus. Amado irmão, isso foi maravilhoso para Daniel. Quem dera nós ouvir uma palavra dessa do próprio anjo. Como Daniel não seria um homem muito amado a Deus? Ele amava a Deus, ele provou que ele amava a Deus. Ele não se curvou diante de outro Deus, de um rei. Então, amados irmãos, vamos perseverar na fé, vamos buscar em Deus aquilo que nós queremos, que nós almejamos. Não vamos olhar para as dificuldades. Se vamos passar pela prova, vamos passar em paz, glorificando a Deus. Não vamos entristecer o Espírito Santo, porque isso é tudo que o inimigo quer. E se você busca algo de Deus, talvez, eu estou falando aqui com pessoas que buscam há muito tempo, já fez campanha, já fez voto, já fez propósito. Não ame a Deus interessado, amado irmão, amada irmã, interessado na bênção, na vitória, interessado no que Deus pode te dar, te fazer. Ame a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. A palavra de Deus nos diz, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não desista dessa vitória, dessa bênção que você busca. Porque talvez há anjos lutando para trazer essa vitória para você. E há quantos e quantos demônios lutando para você não alcançar essa vitória. Porque essa é a meta de Satanás. Que nós não alcancemos nosso objetivo, que nós desista, que nós enfraqueça, que nós desista mesmo de Deus. Então, amado irmão, fique firme. Não desista. E insista naquilo que você quer. Se você está insistindo com Deus, você vai alcançar a tua vitória. Porque ninguém perde batalha que está nas mãos de Deus. Feche seus olhos, amados irmãos, e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus Santo, em nome de Jesus, eu consagro esse vídeo ao Senhor Espírito Santo e eu declaro em nome de Jesus a vitória sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Toda pessoa que entrar neste vídeo, que ouvir esta oração, meu Deus, que seja tocada pelo Espírito Santo. Esta pessoa, meu Pai, que já está até, meu Pai, deixando a dúvida entrar em seu coração. Esta pessoa que já desistiu, meu Pai, que pensa, meu Deus, que não alcança mais essa vitória, que o Senhor não ouve, que o Senhor não está nem aí para ela.
Ah, Senhor, entra com a tua obra sobre esta vida, sobre este coração, sobre esses pensamentos. Tira os pensamentos de derrota, tira os pensamentos, meu Deus, incredulidade. Tire a mágoa, a tristeza desses corações, meu Pai. Começa a agir, Espírito Santo. Começa, meu Pai, a abrir os olhos espirituais. Começa a dar visão espiritual a este povo, Senhor, dá entendimento. Entra com a vitória, meu Pai. Entra com a solução neste problema, Senhor, desta pessoa que busca tanto no Senhor, Pai. Aumente a fé, meu Deus, desse povo, em nome de Jesus Cristo. Porque eu estou pregando aqui um Deus que vive, um Deus que faz, um Deus que existe, um Deus que ouve o seu povo e responde, ó Pai. Eu quero que o Senhor entre com providência, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo sobre cada vida que vai ouvir este vídeo, esta oração, cada pessoa que tem colocado seus problemas, sua causa nas mãos do Senhor, Pai, que alcance a resposta do Senhor, meu Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.